Bom, pessoal, vamos começar então a nossa aula. Terminando o nosso conteúdo teórico, a gente vê a parte... responder as dúvidas de vocês, se vocês têm alguma dúvida também. A gente vê a questão da formação de grupos para a nossa parcial e para a nossa apresentação de semana que vem, tá certo? Tá aparecendo certinho aí, Carol? Tá aparecendo sim tá? Então, beleza. o PowerPoint, né? Então, pessoal, na aula de hoje, que é o nossa parte 4.3 aqui da nossa disciplina, né? A seção 4.3, a gente, na verdade, vai tratar aqui sobre o dimensionamento de peças metálicas, tá? Não vai ser o processo de dimensionamento, né? Realmente descobrir qual peça que vai ser utilizada para cada situação. Na verdade, é mais uma contextualização do tópico de dimensionamento, né? A gente só vai entender alguns critérios básicos, mas não vai entrar literalmente no dimensionamento, né? Que necessitaria aí cálculo, né? Fazer uma avaliação estrutural, entender a estrutura, ver as cargas, né? Então isso demandaria aí até uma disciplina inteira para a gente fazer realmente o dimensionamento. Então, a gente vai entender aqui o contexto geral do dimensionamento, tá certo? Então nessa sessão, pessoal, a gente vai, né, identificar a que tipo de esforços nossas peças estarão sujeitas, né? Se é compressão, tração ou flexão. A gente vai ver a combinação desses esforços e vai entender um pouco sobre alguns parâmetros para o dimensionamento, né? Para que se possa executar, na verdade, o dimensionamento e executar um projeto estrutural. Tá? A gente não está entrando, nessa disciplina, a gente não entra necessariamente a fundo aí no dimensionamento. A gente conhece, né, no contexto global. Bom, então para a gente entender o dimensionamento, a gente tem que entender a que tipo de esforço que as peças, os elementos da estrutura estarão sendo solicitados, né, estarão sofrendo. A gente tem dois tipos, as peças comprimidas, né, e as peças tracionadas. As peças comprimidas são elementos estruturais cujo, tá, os esforços, toda a carga que está sendo aplicada, ela é uma compressão axial, né? O que significa axial? No eixo. No caso, nosso eixo Z, né? A gente tem então, deixa eu pegar uma caneta aqui. A gente tem então o eixo aqui, como se fosse um eixo tridimensional, né? O Z, o X e o Y, né? Então, no caso aqui, é uma compressão no eixo Z, né? No comprimento da peça, mas, na verdade, tá? Axial quer dizer que é sobre o eixo do elemento. Se essa peça tivesse inclinada, né, e a compressão estivesse tendo esse sentido aqui, ó, ainda seria axial, porque é no sentido, tá, do eixo aí da peça. Axial significa isso. Geralmente, deixa eu apagar aqui. Geralmente, as peças comprimidas vão estar nos banzos, tá, das nossas treliças. O que é um banzo? Banzo, para tentar explicar resumidamente, vocês interpretem sempre o que é um banzo. Banzo, imaginem que é o contorno de uma treliça ou de uma estrutura, tá? Então, o contorno é o banzo, tá? Como se estivesse contornando ela. Então, é o banzo inferior, o banzo superior, tá? O restante a gente pode falar que é a treliça, né? Que são esses elementos. E nesse caso, a gente tem então o banzo inferior, aqui representado como 1, o superior como 2, o 3, né? O diagonal, tá? Treliça diagonal. E 4, o montante, né? Esses elementos aqui que a gente está vendo, né? Sendo que o inferior aqui ele vai estar sofrendo compressão, o 3 compressão e o montante também compressão. Por que é importante entender isso? Porque tem peças, né, que elas são muito resistentes à compressão, ou seja, a cargas, né, como por exemplo o concreto. Se você pegar uma peça de concreto e puxar ela, esticar, que no caso é a tração, ela não é tão resistente. Então a gente entendendo o tipo de esforço que vai estar atuando naquela região da estrutura, a gente vai entender qual é o processo para o dimensionamento, né? Porque, por exemplo, o aço ele vai ter um tipo de resistência à compressão, característica do aço, e um tipo de resistência à tração. Então, entendendo que ele tem diferentes tipos de resistências para diferentes situações,
eu vou ter que projetar então a estrutura, aquela peça, aquele elemento, para sua devida solicitação naquele trecho, tá? E a gente tem que entender isso. Além disso, né, a questão da compressão das peças, o que acontece? A gente pode gerar uma instabilidade, né, na estrutura, né? Na verdade, a gente tem que tomar cuidado para não gerar essa instabilidade, né? Principalmente em pilares, tá? Essa questão de instabilidade, que é a flambagem, né? Não é nem uma deformação estrutural, é um defeito, tá? Se a sua peça está sofrendo flambagem, é porque ela já possui defeito. Não é uma questão, por exemplo, as vigas, elas sofrem, né, flexão, tá certo? Mas é natural de uma viga sofrer flexão e sofrer uma flecha, né, que é um deslocamento ali da sua estrutura. Agora, um pilar sofrer flambagem não é tido como natural, tá? Já é um erro. Não pode ocorrer a flambagem. Por quê? Porque a partir do momento que você inicia uma flambagem, né, sua peça inicia esse sentido, acaba que ela acaba trazendo esforços internos para a peça, tá? Que ela não estaria, né, projetada para aquilo. O que acontece? A partir do momento que digamos, esse pilar sofre a flambagem, ou essa peça, enfim, ela acaba não estando no seu formato natural. Isso gera um deslocamento ali das forças. Consequentemente, isso vai gerar alguns momentos internos. E esses momentos internos vão causar o quê? Mais deformação ainda na estrutura. Se causa mais deformação ainda na estrutura, esse momento ele vai estar... Por que é um momento? O momento é uma força vezes uma distância. Se você entorta ela e gera um momento, esse momento vai entortar mais essa peça. Se ela entorta mais, vai aumentar o momento. Se aumenta o momento, entorta mais. Então, acaba gerando um ciclo, tá, de esforços internos dentro do seu elemento estrutural, que isso que é instabilidade, né? Ela não vai se manter estável porque a partir do momento que ela entra nesse ciclo, ela só vai terminar enquanto ela romper, só quando a estrutura entrar em colapso. Então a gente tem que entender isso para evitar que essas peças sofram, né, esses tipos de esforços, né? A gente tem então nas peças comprimidas, principalmente a flambagem global, tá? Que são os pilares. Também pode ter a da peça, ou seja, pode estar aqui na alma, né, da nossa viga, no nosso perfil I também, que pode ser um pilar, mas enfim, ela pode estar sofrendo uma deformação no canto, e essa peça também sofreu uma flambagem, tá? E isso também é ruim, né? Porque o esforço vai estar no sentido normal dessa peça. Então isso vai acarretar que gera essa instabilidade, que é esse efeito dominó de esforços dentro aí da peça. E depois das peças comprimidas, né, e os efeitos que a compressão causa nas estruturas, a gente tem então as peças tracionadas. Na maioria das vezes, as peças tracionadas vão ser feitas com cordas, né? Por quê? Porque não compensa a gente capear isso aqui com um concreto ou outro elemento, né? Ele não vai estar resistindo a esforço de tração. Então, na maioria dos casos, é sempre empregado tirantes, né? Que são fios, tá? Fios de aço. Pode ser outro elemento, mas o aço, como é o mais resistente, é muito difícil você ver de outro, né? Para grandes estruturas, certo? Essas peças, né? Elas vão estar então em regiões onde estará sendo, né, solicitada a tração, correto? Só que diferente de peças, por exemplo, como aqui nesse pilar que está sofrendo uma compressão, onde que é o ponto mais crítico dessa seção? É aqui no meio dela, né? Que o momento vai ser o maior momento que esse elemento pode sofrer, consequentemente o maior esforço. Já nos elementos que estão sofrendo tração, né, o ponto mais crítico na realidade seria o ponto aqui de engaste, né? A conexão dela, onde que ela está, a ligação dela com outro elemento, né? Por quê? Porque se essa ligação for mais fraca do que o próprio elemento, acaba que ela vai se romper e perde a peça como um todo, certo? Depois que essa peça está tracionada,
ela se distribui como um todo, esse esforço no sentido, né, normal aí do cabo. Mas a ligação, então, seria o ponto mais crítico da estrutura. Além disso, a gente pode ter o quê? Esforços combinados. Ou seja, às vezes ela está sofrendo flexão simples em um sentido, né? Ela está sendo torcida tanto num sentido quanto no outro, né? Às vezes, por exemplo, deixa eu aproveitar esse desenho aqui e fazer um croquis. Então, por exemplo, eu tenho às vezes aqui um elemento, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma isométrica aqui de um pilar, por exemplo, tá? Uma isométrica mais ou menos aqui de um pilar. Tá? Então, imagina essa peça aqui, esse pilar, né? Esse aqui são vigas. Essas vigas, cada uma vai estar torcendo esse pilar em um sentido, tá? Essa viga, por exemplo, vai estar pesando esse pilar para cá, consequentemente vai estar entortando ele nesse sentido. Essa outra viga nessa outra direção, no outro sentido, tá? Então, os esforços combinados, eles são gerados principalmente pelas ligações, né? O tipo de ligação que você vai ter daquela peça na estrutura, tá? Então, devido a essa ligação, ela vai começar a transmitir vários tipos de esforços, né? Em várias direções. Consequentemente, se é em várias direções, vão ter aí elementos, né, com esforços combinados. O que, consequentemente, deve se tomar mais atenção ainda, porque, né, a peça então vai estar sofrendo aí deformações em todos os sentidos dela, correto? Que às vezes, né, ela não vai estar dimensionada ou pensada nesse tipo para receber esse tipo de esforço. Por isso que no dimensionamento tem que ser tudo muito bem pensado mesmo. Consequentemente, né, os esforços combinados geram deformações, né? Geram ali estados em que aquele elemento estrutural já não é mais o mesmo do que ele era, digamos, na sua fabricação, né? Ele sofre uma deformação, tá? Essa deformação, às vezes, ela tem uma deformação aceitável, que não vai afetar a sua estrutura, mas ela vai ter um limite de deformação ali, né? Que vai mudar, digamos, a posição. Só que a partir do momento que mudou essa posição, às vezes esse elemento está ligado, por exemplo, digamos que esse elemento estaria ligado aqui numa outra viga, tá? Se essa peça se move nesse sentido, ela vai estar empurrando essa outra viga, que pode estar empurrando um outro elemento. Então a deformação ela vai sendo transmitida, né, aí por dentro da estrutura como um todo, certo? Sendo que a gente tem sempre que calcular, dimensionar essas peças no estado limite último, né? O que seria o estado limite último? Seria no ponto crítico dela, né? O estado limite último é ela antes de entrar em colapso. Então o dimensionamento é feito sempre no LU, estado limite último. Ou seja, a gente dimensionando ela para resistir, né, a sua última esfera de carga, de esforço que ela vai estar recebendo, a gente vai garantir então essa segurança na estrutura. Já falando em estado limite, a gente tem o estado limite de serviço também, né, que feito as verificações, só que o estado limite de serviço só impede a utilização da edificação, né? Pode ser a partir do momento que surge, né, às vezes essa proibição do uso da edificação porque ela atingiu o estado limite de serviço, né, você ainda consegue prever reparos, né, recuperar a estrutura, certo? Aqui eu trouxe um vídeo, né, de um colapso de uma estrutura. Nesse vídeo a gente pode observar muito bem como que é o funcionamento. Lembra que eu falei que, por exemplo, tem um momento interno dentro dessa peça, né, uma torção interna dentro dessa peça, que essa torção gera uma deformação. Que essa deformação ela dá mais força ainda para essa força interna, que é o momento, né? E o momento, consequentemente, vai torcer mais. Então isso ele acaba tendo um crescimento aí, né, em sentido exponencial, certo? Então a gente vai observar que a estrutura, quando ela vai entrar em colapso, ela começa bem lentamente, né? Porque esse momento está sendo, esse ciclo está sendo processado, né? Então vai chegar um ponto que ele vai ganhar muita força. Então ela começa
entrar em colapso lentamente até um ponto que ela, né, começa a atingir uma velocidade, né, realmente aí para trabalhar. Eu vou colocar o vídeo ali na outra tela porque não consegui dar play aqui no slide, tá? A gente vai observar isso então nessa estrutura. Enquanto você procura, eu queria tirar uma dúvida. Pode falar. Talvez não tenha nada a ver com a matéria. Na verdade, tem, mas é que não tem nada a ver com o tópico, com a sessão, eu acho. Pode falar. O meu pai abriu uma construtora há pouco tempo e ele tem uma metalúrgica. Então, ele está fazendo todo. Peraí, repete do começo. Eu não escutei, Tá só o muito começo. baixo, né? Vou aumentar aqui meu som também. Peraí, só um minuto. Vai lá. O meu pai, ele tem uma metalúrgica e há Uhum. pouco tempo atrás ele abriu também uma construtora lá na cidade onde a gente morar, Uhum. sei lá. E aí, como ele tem a metalúrgica, ele tá fazendo os telhados, as treliças e tal, o estrutural do telhado, Isso. tudo de metal. Aí, eu posso até te mandar uma foto depois que eu tirei, achei muito curioso. Manda assim. Eu queria saber, tipo, não sei se é bom, se não é, se é melhor que madeira, se, sei lá, sabe? Eu fiquei meio na dúvida. Porque eu Então, não conheço muito, não sei. comparando assim a questão estrutural aqui em Sinop a gente também usa, né? Aham. O que acontece? Por exemplo, em várias situações acaba que a gente compensa a gente utilizar a estrutura metálica na cobertura ou em algumas vigas, principalmente em garagem, tá? Por quê? Porque como a estrutura de aço ela acaba sendo mais leve, né? Ela acaba permitindo maiores vãos. E lembra que a gente falou na parte de estruturas treliçadas, que Uhum. estruturas treliçadas conseguem distribuir os esforços melhor Sim. e trabalhar melhor como estrutura? Então, o que acontece quando a gente compara, na verdade, vamos para o telhado, comparar assim, o aço com a madeira. O que acontece? O aço ele acaba sendo mais leve, tá? E por que ele é mais leve? Porque ele consegue, com um elemento só, pelo seu formato, né? O seu Sim. formato influencia muito. Aí fica Então, o bem. espaçamento você pode fazer um espaçamento muito maior entre as peças, né? Uhum. Fazendo um espaçamento muito maior, com uma peça muito mais leve, você vai ter uma estrutura muito mais leve. Qual que é a vantagem? Você pode economizar na fundação, né? Você não vai ter uma carga excessiva na sua fundação, certo? Então, isso é uma vantagem. Do ponto de vista, talvez, ambiental, você pode, né, estar, entre aspas, não desmatando, certo? Porém, a Sim. produção de aço, para produzir uma peça de aço, também Sim. se polui muito. Uhum. Então, aí fica um pouco E, contraditório, né? Às vezes, e a madeira você pode tirar e reutilizar, né? O ferro e não. reflorestamento, enfim. Então, às vezes não é 100% ecológico o aço, tá? Uhum. Uma outra vantagem do aço. Às vezes a gente chega para fazer uma cobertura e é, e é mais prático. Por quê? Porque é feito o projeto da estrutura metálica, certo? Depois que é feito o projeto da estrutura metálica, é só chegar e montar, né? Então é muito mais rápido do que montar uma estrutura de madeira, né? Mais Ou seja, é prático. mais prático também. Como a gente viu aula passada, né? Dá para chegar com o caminhão com todas as peças, os parafusos e só parafusar e montar, tá pronto, certo? O único Fica problema parecendo pré-moldado, né? isso, né? Ela já você faz tudo em projeto. O único problema que a gente enfrenta, digamos, aqui em Sinop, quando a gente compara a estrutura metálica com a de madeira, é muitas vezes a questão do preço, né? Por exemplo, para cobrir hoje uma casa aí de uns 80 metros quadrados em estrutura metálica, de 80, 100 metros quadrados, uma casa média, né? 100 metros quadrados, você vai gastar ali em torno de 20 mil reais, tá? E aí quando a gente pega esse valor comparado a madeira você vai gastar 7, 8, vai depender aí do local e da madeira que você vai utilizar, né? Mas acaba ficando bem mais econômico. E O, também, oi,
como ele tem a metalúrgica, eu acho que sai um pouco mais barato para quem já pega, já contrata uma metalúrgica para fazer, não é? Isso. Um Já pouco mais barato, querendo ou não. fica mais barato. Mas assim, a vantagem do aço mesmo, né, se você puder falar assim, onde a madeira não pode ir, é a questão de grandes estruturas, né? Não que a madeira não possa, mas ela é muito mais trabalhosa, né? Para você chegar nisso na madeira, precisa de uma mão de obra muito bem especializada, muito cálculo e ser tudo bem pensado, porque ele é um material natural, né? O controle de qualidade da produção da madeira tem que ser muito bem feito, digamos assim. Mas como ela é natural, é difícil de se ter isso. Agora, por exemplo, igual eu falei um caso, garagens. Hoje em dia é padrão a gente fazer uma garagem aí de dois para dois carros, correto? Sim, uhum. E aí o vão Pode de ter uma um garagem, pilar no meio, quer dizer, não isso. dá para Aí ter um pilar no meio. esse vão ele pode passar aí dos 7, 8 metros. Sim, Consequentemente, a gente não consegue fazer isso, quer dizer, a gente consegue fazer isso de concreto, mas vai ficar uma estrutura muito pesada, talvez vai ter que protender, enfim, envolve aí processos complexos, né? A estrutura metálica, daí ela vem, consegue romper esse vão, né, e cobrir aquela região, né? Aí sim. depois passa o ACM ou qualquer outro material que seja para cobrir a estrutura e está pronto, tá? Então, assim, nessa questão de grandes vãos, a vantagem é a estrutura metálica. Maior. O único Mas, defeito também, um dos defeitos dela também é que ela é tão leve que tem que se tomar muito cuidado com o vento, né? sim, pra não E o levar, né? pessoal e o que o pessoal mais erra é não considerar algumas situações de vento. Ou seja, depois que feito o barracão, por exemplo, né, não é calculado o vento, ele pode tanto como perder as suas telhas, porque tem uma sucção muito forte, quanto Uhum. ele pode também ser erguido, né? O vento ele pode parecer que ele não é tão forte, mas ele pode entrar ali por dentro do barracão, né? E como ele é tão leve, ele levantar, né? Tirar o barracão do chão e aí a estrutura vai cair, né? Mas então a gente tem várias situações da estrutura metálica versus aí Uhum. madeira e também o concreto armado. Mas dá para fazer hoje o mais bacana de se fazer é estrutura mista, né? Então usa um pouco ali de madeira, onde ficar melhor madeira vai madeira, onde ficar melhor estrutura metálica vai metálica, né? E onde ficar melhor concreto vai concreto. E às vezes tem o caso do cliente querer, não importa, eu quero estrutura metálica e pronto. Aí vai, né? Não, eu não quero estrutura metálica. Dá um jeito de fazer esse vão aí de 10 metros com concreto, né? Sim. E tem que dar uma solução, né? Tem esses casos. Mas então, resumidamente, o aço é melhor você fazer de metal se você vai fazer um negócio maior, que tem que ter mais vãos, que tipo, permite um vão maior. Mas Isso. assim, para uma casa de 100 metros quadrados não vale tanto a pena. Na verdade vale, tipo, a pena para quem vende, né? O complexo é inserir isso no mercado, porque teoricamente a pessoa que está gastando ali numa casa de 100 metros, né? Ela não, ela só está querendo cobrir a casa dela. Então, o funcional, vamos pensar do lado funcional. O que vai ser útil a cobertura? Cobrir, né? Evitar que entre água naquela Ah, residência. Então, quando a gente compara a função da estrutura metálica de aço, da estrutura metálica e da estrutura de madeira, né? A função é a mesma. O que uhum. vai diferenciar uma da outra? Às vezes o preço. Quer dizer, o preço vai diferenciar, né? E às vezes a fundação que fica mais leve. Mas assim, o mais barato da obra é o concreto e o aço, tá? Uhum. Então não fica tão, digamos assim, utilizar a estrutura de madeira não vai afetar tanto assim a estrutura como um todo. Eu acho Agora, que meu pai nem tá dando opção para as pessoas. Acho que ele tá só, tipo, ele nem tá perguntando, tá só fazendo e é nóis. não, se tiver Já uma fez umas 6, 7 casas, tipo, nesse esquema aí. Ele acabou então, de começar. o bom é que dá para colocar a termoacústica, né? Que fica bem mais confortável. Aham. Agora, o que compensa mesmo que a gente vê que é mais utilizado é em grandes vãos, né? Que aí a madeira não chega lá, né? Uhum. É muito difícil você ter madeira nesses campos. Por isso que a gente vê silo de estrutura metálica, barracão, estrutura metálica, porque É, é onde aí você tá sozinho ali, não tem como você comparar com a madeira, né? sim, Aí não tem escolha, né? Então é um campo aí para estar sozinho. Vamos ver aqui então essa estrutura entrando em colapso. beleza. Ó, olha, ela vai começar bem devagar, depois ela vai
acelerar, digamos. Puta que pariu. Nossa, velho. Que dó. O que a gente observou aqui para mostrar para vocês? Meu mouse aparece aí na tela? Oi? Sim, aparece. Olha só esse banzo aqui na parte da cobertura. Dá para a gente ver que eles começou a sofrer flexão, tá? E eles Isso aí sofrendo é o flexão. banjo. Isso, na verdade, esse aqui é uma viga treliçada curva, né, que é para servir a cobertura, né? Mas o banzo aqui começou a ser Entendi. torcido, né, sofrer a flexão. Isso foi gerando um esforço interno na estrutura como um todo, né, que foi distribuindo para o restante, né? Então ela vai entrando em colapso mais rápido, Tipo um correto? efeito dominó. Isso. Aqui provavelmente a falha, né? A gente, claro que pode ser várias, tem diversas causas, mas possivelmente ele não atirantou, né? Esse ponto aqui desse pilar até o outro pilar, né? O que permitiu que a estrutura, como se ela que permitiu que a estrutura abrisse. Né? Vocês já viram às vezes em barracões, né, que tem um cabo de aço passado de um lado para o outro, né? Porque o esforço deixa eu voltar no slide aqui, o esforço que a cobertura faz na estrutura é o que? É de tentar abrir ela, né? Olha só, essa seta aqui, ó. Tá? Então ela está empurrando para tentar abrir. Agora, se a gente pega e passa um cabo de aço, né? Ele vai estar segurando nessa estrutura, evitando que ela entre em colapso. Tem várias situações, né? Mas tem sempre que pensar nesses casos, né? Principalmente em grandes estruturas, grandes edificações. O complexo também da estrutura metálica também é justamente as ligações, né? O que tem que ser tomado cuidado às vezes o pessoal erra muito na parte por exemplo, de solda, né? Acaba não soldando, fazendo uma solda de qualidade, tá? E aí a estrutura metálica ela vibra muito, né? Então, digamos, com o tempo, essa vibração atuando sobre a estrutura pode ali gerar uma falha nessa solda. Às vezes uma solda que quebra, né, ela vai quebrando o restante da solda e aí vai pôr na baixa a sua estrutura, tá? Mas assim, estrutura metálica é uma ótima opção, né? Então, quando a gente vai dimensionar uma estrutura metálica, né, a gente tem que verificar os esforços, né? Verificar para que ela vai ser utilizada, onde ela vai ser utilizada, como, qual que é o tamanho dessa estrutura, para entender tudo que ela vai precisar suportar, né? E a gente sabe que uma estrutura pode receber esforços quanto a normal, né, momentos cortantes, certo? Em que a gente vai ter duas situações então de esforços dentro dessa estrutura. A gente tem, por exemplo, aqui, a normal ela vai gerar uma compressão, tá? Em que NCSD significa que é solicitante de cálculo. O que é solicitante? É o valor que vai estar, né, sendo aplicado sobre a estrutura. Ou seja, por exemplo, imagina uma estrutura simples, né? Simplesmente deixa eu pegar a caneta aqui de novo, uma viga, né? Então, eu tenho que aguentar aqui 10 toneladas nessa viga, 10 toneladas. Então, esse é meu esforço solicitante, né? Calculei e vi que vai estar, então, atuando 10 toneladas. Depois eu calculo a força resistente, né? Quanto que essa peça resiste? Ela resiste 15 toneladas. Então tá tranquilo, né? Se ela resiste 15, vai estar sendo aplicado 10, ok. Podemos fazer essa estrutura. Agora, se ela resiste 8, né? E está sendo aplicado 10, ela vai entrar em colapso. O que acontece? Essa fórmula aqui tá errado no livro de vocês, tá? Se vocês quiserem substituir, o certo seria, inclusive, isso aqui ser, né, menor ou igual. Mas por que eu não deixo menor ou igual? Porque se você está com uma solicitação de 10 toneladas
numa viga e ela aguenta 10 toneladas, né, você não vai estar trabalhando com margem de segurança nenhuma, né? Ou seja, o esforço aplicado ele tem que ser menor do que a estrutura resiste, né? É um conceito básico. Ela resiste tanto, o que tem que ser aplicado estando lá nela tem que ser menor, porque senão não vai dar certo, né? Desse mesmo modo, né, a gente tem a força de tração, né? Então tem a tração solicitante, que é o quanto que vai solicitar da minha estrutura, vai pedir para ela, e o quanto que ela vai aguentar. O que vai solicitar, o que vai estar atuando, tem que ser menor do que ela aguenta, porque senão ela não vai aguentar, certo? A gente não vai entrar em detalhes, por exemplo, como que se calcula a solicitante, nem como se calcula a tração, tá? Mas, no final, a verificação que tem que ser feita é essa, né? Se a solicitante está menor que a resistente. E, por fim, a gente tem os momentos, certo? Em que, na mesma situação, o momento fletor solicitante tem que ser menor que o resistente. A cortante, igualmente, tem que ser menor do que a resistente. Então, eu acho que é um conceito simples aí que a gente é bem claro de entender, né? Infelizmente, não vai dar para a gente entrar aí no dimensionamento, né? De realmente calcular a peça, verificar ela, tudo certinho, tá? A NBR ela traz então alguns efeitos que essa viga pode sofrer, tá certo? Vocês podem até observar no corredor ali do bloco, quando vocês forem para a universidade, no bloco B para o A. Aí vocês olham para a cobertura, tá? Lá tem um perfil C enrijecido que ele já sofreu a flambagem na mesa, né? Se vocês observarem, né, ela vai estar com essas deformações. Ou seja, o esforço solicitante foi maior do que aquela peça resistiu, né? Aí ela sofreu um escoamento, certo? Se vocês observarem, então, lá tem um exemplo prático disso. Sendo que pela norma, né, ela traz que a gente tem a flambagem local, ou seja, que é só num pedaço da peça, tá? No caso da mesa, que é essa parte aqui de cima. A gente tem, então, da alma, que é a parte aqui aqui, ó, flambagem local da alma. Essa parte do meio é a alma do elemento. E a gente tem lateral com torção, tá? Ou seja, às vezes tem uma viga engastada nessa, ou ligada nessa, por exemplo, que vai gerar uma flambagem lateral, né, devido à torção. E no projeto, então, de estrutura metálica, é um projeto aí que exige, né, digamos, algo que seja muito bem pensado, né? Porque como ela é dotada aí de inúmeras ligações, precisa tudo ser muito bem detalhado para que não ocorra erro. Um outro detalhe que vocês vão observar de estruturas metálicas é que elas sempre são, né, modulares, né? A gente pode ver que é um pórtico sobre outro pórtico, sobre outro pórtico, sobre outro pórtico. Por quê? Porque a gente consegue replicar isso, né? A gente calcula só um e o resto replica. Senão seria muito complexo, né? E demorado a gente dimensionar uma estrutura, digamos, diferente, né, do que o comum. Então, por isso elas vão seguir esses padrões. Um local muito interessante de se observar a cobertura que é a estrutura metálica é, por exemplo, no atacadão, né? A gente vê que o vão que aquela estrutura rompe lá, passa, é de 100 metros, né? Isso, em concreto armado, seria impossível. Ela é uma estrutura, então, toda treliçada, né? Então, tudo isso é feito em projeto, né? Uma outra vantagem da estrutura metálica é isso, você calcula um pedaço e já replica para o resto, certo? Outro detalhe, né, é essa questão das siglas, né? Então vocês vão formando conjuntos, né, formando peças, os perfis. A gente não vai ter aula prática, né? Senão eu levaria. Eu tenho um pedaço lá de uma viga em estrutura metálica, um pedacinho, eu levaria para vocês verem a questão dos perfis, né? Então, eu vou ter um perfil de um tamanho que vai estar unido com outro perfil de outro tamanho dentro, né? E isso vai formando toda a ligação estrutural aí para ser feito o dimensionamento.
E isso é muito importante, né, detalhar os conjuntos, a utilização. Por quê? Porque a gente consegue calcular não só o peso da estrutura, como, por exemplo, a quantidade de parafusos ou a quantidade de solda necessária. Então, a gente consegue aí calcular o orçamento necessário para um projeto de estrutura metálica. Tá certo? Vamos responder agora o nosso Faça Valer a Pena. Alguma dúvida, alguma questão sobre projetos de estrutura metálica? Não. Então, pessoal, hoje nossa última aula, a gente não vai ter aulas práticas, né? Só apresentação semana que vem pelas parciais. Só comentar aqui, se avançando na prática, olha só. Aqui a situação, o problema que ele trouxe é que a solicitante, ela está maior que a resistente, né? Ou seja, é um problema isso daqui, né? Tem que ser redimensionada essa peça, trocada, quem sabe o tamanho, o perfil, alguma coisa que aumente a resistência dela para que ela possa suportar essa carga, né? O, o avançando na prática vai estar tratando disso, provavelmente, né? Se quiser entender um pouquinho mais. Mas vamos lá. Faça valer a pena. Número 1. Os pilares recebem as cargas das vigas e descarregam nos elementos de fundação. Eles são elementos que estão sujeitos à compressão. Quais são os critérios de dimensionamento para sua verificação? Assinale a alternativa correta que contém os critérios de dimensionamento para compressão. Então, aqui para compressão a gente tem tração das chapas, estabilidade das chapas, instabilidade ou flambagem das chapas, rasgamento dos furos e borda comprimida e alma tracionada. Tá? Alguém se habilita? Nesse caso aqui, então, pessoal, quer falar? Pode falar. Eu ia falar que eu não me habilito. O nome o quê? Ah, não se Eu habilita. ia falar que eu não me habilito. Ah, então, beleza. Vamos lá. Qual que é o mais correto aqui? A compressão, ela gera o quê em elementos? Flambagem, né? Que é um erro estrutural. E a flambagem gera instabilidade por esse ciclo, né, que eu expliquei para vocês. Então, a resposta correta aqui da 1 é a letra C. 2. As estruturas metálicas estão sujeitas a ações que produzem esforços em suas peças. Relacione os esforços com o respectivo local em que ocorrem. Peças comprimidas, peças tracionadas e peças fletidas. A. São empregadas na forma de vigas para pisos e terços para treliça. B. São empregadas na forma de banzos, diagonais e montantes nas treliças, barras de torres e pilares em gerais. C. São empregados na forma de tirantes ou pendurais, com traventamento de torres, travamento de vigas ou colunas, tirante de vigas armadas e barras tracionadas de treliça. Então, vamos lá. Primeiro, peças comprimidas. O que as peças comprimidas, onde que elas estão sendo aplicadas? As peças comprimidas, né, igual a gente viu aqui no slide, vamos voltar lá para a gente ver. Olha só. Elas estão localizadas então no banzo, né? No banzo superior e no inferior, diagonal e montante. Então a 1, né, são empregados na forma de banzos, diagonais e montantes nas treliças, né? Peças comprimidas. Então a 1 é a B. 2, peças tracionadas. São empregadas nas formas de vigas? Não, vigas não. São empregadas nas formas de tirantes? Isso. Igual eu expliquei para vocês, né? Olha aqui.
são empregados na forma de tirantes ou pendurais, com travamento de torres, travamento de vigas ou colunas, tirantes de vigas armadas e barras tracionadas, né? Aqui até fala barras tracionadas. O exemplo lá da ponte, né? É um tirante, né? Que ele é ligado, então, à estrutura, que está sofrendo aí totalmente a tração. Consequentemente, a 3 vai ser a peças fletidas, que são empregadas na forma de vigas, vigas para pisos e terços de treliça. Então, a 2 é aí. 3. O projeto estrutural metálico é uma parte importante para a execução e deve conter informações mais claras possíveis, certo? Quais informações importantes devem conter no projeto? Assinale a alternativa correta que contém as informações que devem conter um projeto de estruturas metálicas. A. Plantas, cortes, perspectiva, locação da estrutura no terreno, detalhamento das ligações e lista de materiais. B. Locação da estrutura no terreno, detalhamento das ligações e lista de materiais. Planta, baixos cortes, detalhamento das ligações e cálculo da estrutura. E E. Plantas, cortes, perspectiva e cálculo da estrutura. Nesse sentido de informações mais claras possíveis, né, não que não tenha que ocorrer as outras, né, informações, né, mas para critério executivo, o mais importante aqui vai ser as plantas, cortes, né, perspectiva, locação da estrutura no terreno e o detalhamento. Né, com isso aqui já consegue executar. O cálculo seria por trás disso aqui tudo, né, a partir do cálculo ele iria gerar, então, plantas, perspectiva, locação e detalhamento, assim como a lista de materiais. Então, a 3 aí é a A. Pessoal, vamos lá então para a nossa formação de grupos. O que eu pensei aqui como tópico para vocês? Né, como está chegando aí oficial, eu pensei em cada um pegar aqui então uma... Vocês são em 4, né? Cada um pega aí vai pegar uma sessão aí da nossa apostila, né? 2. E aí a gente faz a apresentação semana que vem aí de 10 a 15 minutos cada um, né? E aí todo mundo já vai estar revisando o conteúdo aí para a nossa prova oficial 2, né? Que vocês vão fazer pelo portal. Beleza? Eu vou... Para a gente não ter que ficar sorteando, eu vou pegar aqui a lista de vocês e vou colocar conforme a ordem de chamada, tá? Para a gente... Daí, pessoal, vai ser assim, vocês vão ter que entregar um trabalho escrito, tá? E aí o trabalho escrito vai valer 60% e a apresentação 40%, tá? Da nota. Deixa eu só pegar aqui. Bom, então a Carol é a primeira, tá? Da lista. Carol, você vai falar então sobre as características da madeira e propriedade do material aqui da unidade 1, certo? Então, a 1.1 e a 1.2. Isso, você vai fazer a apresentação desse tema. Tá. Né? Vocês podem pesquisar coisas a mais, né? Trazer mais conteúdo. A Ellie vai ficar então com a seção 2.1 e 2.2, propriedades mecânicas e ligações das peças estruturais. Ok. A Tyler vai ficar com a propriedade do aço e as peças confeccionadas em aço. Tá? E o Everton vai falar então sobre as ações de segurança nas estruturas e os perfis compostos e simples. Na verdade, Beleza. Peraí, vamos trocar essa parte? Você fica então, o Everton fica com sistemas estruturais e ações de segurança. Né? Acho que fica melhor. E provavelmente aqui nas peças confeccionadas em aço, a Tala já vai estar tratando aqui dentro desse assunto aqui, né? Os perfis. Então, o Everton fica com a 3.3 e 4.1. Pode ser? Beleza. Aí, semana que vem, aí 10 a 15 minutos de apresentação. E a gente encerra a nossa
nossa disciplina. Aí vocês podem me mandar pelo Telegram o trabalho escrito, tá? Que daí eu terminando a gente já lança. Certo? Por hoje Certinho. é isso. Então é isso, pessoal. Até semana que vem, então. Nosso último dia de aula. Espero vocês lá. Beleza? Beleza, professor. Boa noite. Obrigado a presença de todos aí. E até breve.